Para a palestra da noite, teremos como reflexão o tema dependência química, uma abordagem à luz do Evangelho de Jesus, como podemos compreender melhor este tema e também a ajudar a quem passa por essas dificuldades. Quem irá contribuir hoje com o estudo é o Evaldo Santana, ele é vice-presidente lá da Fraternidade Espírita Cristã, e o Evaldo, juntamente com outros expositores, abraçaram aqui esta ideia da AME, que é o projeto AME pela Vida, e que terá o ciclo de palestras durante todo o mês de setembro, em todas as casas espíritas, hoje aqui no Jesus de Nazaré, com este tema dependência química. Portanto, Evaldo, bem-vindo, boa palestra. Uma boa noite. É uma enorme alegria a gente poder fazer parte desse trabalho integrado que a AME está idealizando, que é o projeto AME pela Vida. Então, conforme foi falado aqui pelo Eurípides, serão expositores que estarão abordando durante esse mês de setembro temas que, no ênfase, eles trazem, na visão da doutrina espírita, a necessidade da valorização da vida. Então é interessante que é uma proposta nacional, ela é uma proposta abraçada pela Federação Espírita Brasileira e que ela funciona durante todo o ano. E a partir daí os segmentos, a partir da Federação Espírita Brasileira, eles estão idealizando as suas iniciativas, envolvendo vários temas, como o aborto, a pena de morte, a eutanásia, enfim. É muito importante a gente ter essa visão do que a doutrina espírita nos oferece enquanto lenitivo necessário para que a gente possa ter uma compreensão ampla acerca da nossa caminhada. E, ao mesmo tempo, falar um pouco da dependência química envolve dois aspectos pertinentes para mim. Primeiramente, porque é um tema extremamente sensível, um tema muito delicado, isso porque já vivemos diretamente isso para com aqueles que estão próximos de nós, e muitos daqueles que a gente tentou auxiliar através da doutrina espírita, eles descobriram dentro de si mesmo uma capacidade muito grande de autossuperação e conseguiram êxitos. Mas grande parte daqueles também que a gente tentou ajudar e que encontram o nosso convívio diretamente, a gente tentou ajudar através da doutrina espírita, eles não conseguiram sucumbir e comprometer os seus processos encarnatórios. Mas, ao mesmo tempo, reflete para nós a necessidade da gente estar falando sobre a dependência química. Reflete para nós a necessidade de cada vez mais a gente estar refletindo em torno dessa temática. Então é grande a relevância social dentro desse projeto, que a gente se coloca aí a serviço de Deus, a serviço de Jesus e da espiritualidade amiga. Então, desde já, a gente agradece a eles a oportunidade de estar junto com vocês, estudando, então, a dependência química. Então, o tema que está sendo colocado é trabalhadores espíritas na prevenção e superação da dependência química. Procurando entender um pouco sobre ele, nós vamos observar muito bem que a dependência química, ela não é nada novo. Ela não é nada novo, ela é algo muito presente na história da humanidade. Ela sempre esteve, essa questão do uso de substâncias psicoativas, ele sempre existiu na história da humanidade. E acompanha o ser, primeiramente, isso foi introduzido na nossa sociedade de uma forma mais ritualística, mais voltado às festividades, mas a gente entende que isso, por vários séculos da existência humana, o uso dessas substâncias químicas, eles apareciam como se a sociedade conseguisse controlar isso. Ou seja, isso não era algo ligado à questão dos vícios, mas acreditava-se que existia um certo controle social sobre o consumo dessas substâncias. Porém, nas últimas décadas, a gente vai ver um aumento muito grande, um crescimento descontrolado do consumo dessas substâncias lícitas e também de substâncias ilícitas. E a gente colocaria dessas substâncias lícitas o álcool, o tabaco e, ao mesmo tempo, o crescimento também do uso das substâncias ilícitas, que são a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase. Então, o que mais a gente enfatiza é o aumento muito grande do uso de drogas na história da humanidade, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Então, a dependência química, nesses tempos atuais, ela tem uma outra perspectiva.
A sociedade, de um modo geral, ela vê totalmente atormentada por essa questão dessa dependência. E, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que a dependência química, ela é visivelmente vista nos nossos espaços sociais. Independente de situação econômica, independente de situação cultural, né, ela atinge hoje diferentes classes e diferentes idades. É algo que a gente define como algo endêmico. O que seria isso? Que está além das fronteiras. Hoje não existe um espaço definido. Nós, na nossa sociedade, a gente percebe muito bem claro, né, a coletividade de pessoas que se colocam na condição de dependentes químicos. E não é somente a fase, ou seja, a classe economicamente menor ou sem recursos financeiros. Hoje a gente vê em qualquer classe econômica, em qualquer classe social e cultural. Em 2014, através de uma pesquisa muito clara, registrava-se um número de mais de 29 milhões de dependentes químicos. Então, hoje, em 2018, nós estamos vivendo aí, com certeza, 3 vezes mais esse número de dependentes químicos que acometem a nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, dentro desse panorama, a gente percebe que as famílias elas vão sendo destruídas, elas vão sendo desestruturadas devido a essa realidade que cada dia ela aumenta mais e mais o nosso panorama social. E tentando compreender um pouco mais sobre essa questão desses vícios e a dependência que eles causam, nós vamos observar que essa dependência química, essa dependência é definida hoje, cientificamente falando, como uma perda do controle do organismo sobre o uso de substâncias químicas. Ou seja, o elemento que se encontra em processo da dependência química, quase que o organismo, ele depende dessas substâncias psicoativas para ele poder desempenhar sua função natural. Então, cria-se aí aquilo que nós chamamos hoje, né, de uma síndrome da abstinência. Então, devido a esse número avultado, que cada vez ele cresce mais na nossa sociedade, né, no mundo atual, é considerado um problema de grande gravidade social. É um problema já de saúde pública, principalmente nos últimos 50 anos, né, da nossa história desse processo. Então, entendendo um pouco mais sobre o conceito do que são os vícios, nós vamos buscar entender um pouco sobre que são ações ligadas à imperfeição do ser. O vício ainda faz parte da nossa realidade, em partes devido ao momento evolutivo que nós nos encontramos. Então, ações ligadas à imperfeição, tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável. É também visto na filosofia como tudo aquilo que faz oposição às virtudes. Nós vamos buscar lá na filosofia grega, lá na raiz nascente do nosso pensamento, que tudo aquilo que contrariava a virtude, ou seja, a formação do homem belo, era considerado vício, né? E esse pensamento ele foi então evoluindo. E já na doutrina espírita, nós vamos ter uma conotação um pouco diferente. Os vícios e as dependências que nós vivemos socialmente, a espiritualidade nos ensina que são más tendências, na maioria das vezes, resultantes de experiências infelizes, vivenciadas pelo ser na existência atual e também nas existências passadas. Isso é muito interessante, sempre a gente trazer um conceito social, mas nós não podemos perder de vista a questão da imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. Isso porque nós vamos perceber, dentro de um ênfase que a espiritualidade nos ensina, que muitos dos nossos vícios, muitas das nossas dependências, eles não se explicam na existência atual. Há necessidade que a gente observe que quando nós temos vícios enraizados, em que eles predominam em cima da nossa vontade, na maioria das vezes são vícios que são desenvolvidos em vidas passadas, em encarnações passadas. E a gente traz eles enquanto tendências na vivência atual. Então, são más tendências que, na verdade, elas podem ser transformadas. Porque ninguém nasce, ninguém reencarna no mundo para poder sempre fortalecer aquela má tendência. A gente vai observar muito que a reencarnação, na visão espírita, ela tem uma conotação muito voltada a um processo educativo pleno do ser. A reencarnação, ela tem uma conotação sempre voltada para um processo de transformação interior. Então, todo mundo reencarna na Terra, assim como em outros planetas, onde a reencarnação também é uma das leis favoráveis à nossa felicidade, ao nosso aprimoramento. Todo mundo reencarna com a possibilidade muito grande de se modificar,
de auto-melhorar, mas não de aprofundar nas más tendências que traz consigo. Essa seria a proposta ideal do processo reencarnatório do ser. Mas, em síntese, os vícios, eles sempre estão ligados ao predomínio das paixões. Seria um ponto muito interessante que está lá no Livro dos Espíritos. O que são as paixões? O Livro dos Espíritos traz para nós, na questão 908, que as paixões, elas são potências da alma. Todos nós temos um certo nível de paixão, mas a paixão bem conduzida, ela pode nos conduzir ao progresso necessário. Mas, ao mesmo tempo, quando ela nos domina, ela pode nos conduzir também ao comprometimento do nosso processo reencarnatório. Está lá na questão 908, quando o Espírito de Verdade coloca para nós esse propósito da gente compreender a paixão como algo que deve ser controlado. A paixão como algo que pode nos conduzir ao nosso progresso e nosso aprimoramento individual. Olha, são alavancas que decuplicam as forças do homem e nos auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ou seja, a paixão, todo mundo traz ela enquanto uma força propulsora para o progresso humano, para o progresso imortal. Mas, em vez de dirigir, deixa que elas o dirijam. Então, o homem cai nos excessos e, dessa forma, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, quando o Espírito da Verdade vai colocar para nós o que é a paixão e a vontade, nós vamos observar que quando nós não dominamos a paixão que está dentro de nós, a paixão nos conduz aos vícios. E os vícios nos conduzem à dependência em vários aspectos. Agora, da mesma forma que nós trazemos a paixão, nós podemos sublimá-la. Nós podemos fazer com que ela nos conduz à vontade. Aliás, o mecanismo que deve predominar sobre a paixão é a vontade. Emmanuel, me parece no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala que todo o progresso que existe na Terra e que existe no universo é fruto da boa vontade. Ou seja, é a vontade impulsionada de acordo com a prática e necessidade do bem, seja na Terra ou seja em vários outros orbes, né, que estão aí em movimento no infinito. Então, quando a gente começa a perceber isso, nós vamos entendendo um pouco por que a gente se apega a determinados vícios. Ele está ligado diretamente às paixões que existem dentro de nós. Mas quando o vício e os vícios e as paixões eles se fortalecem, eles vão gerar em nós dependências, né? Então, começando a explicar um pouco sobre isso, nós vamos observar que a ciência moderna, ela tenta buscar causas explicando a dependência química, que são de N fatores. Um deles, atribuem a causa das dependências químicas a causas psicológicas, ou seja, transtornos de personalidade muito presentes na sociedade atual, ansiedades, né, em excesso, aflições pela qual o mundo moderno é tomado, e a gente às vezes é tomado pelas aflições do dia a dia, complexos também, aí envolvem os complexos tanto de inferioridade como os complexos de superioridade, as depressões, que são tão genéricas, né, em diferentes níveis na humanidade atual, a baixa autoestima também, e as fugas. Então, tentam explicar a causa dos vícios através desses mecanismos sociais, desses mecanismos psicológicos. Algumas outras causas também atribuídas às dependências químicas, a ciência acredita que são questões sociais, como, por exemplo, a dificuldade que a pessoa tem, a dificuldade que as pessoas têm em trabalhar com limites, com normas, com regras, dificuldade também de enfrentar conflitos. Todo mundo tem conflito, mas a capacidade, a intensidade de lidar com os conflitos é diferente para cada sujeito, para cada pessoa. A insegurança também, que é presente na formação da identidade daquele ser. A exclusão social, a gente percebe que a nossa sociedade hoje, quanto mais ela fala de inclusão, mais exclusiva ela é, por incrível que pareça. E as influências de grupo também. É um fator que a ciência atribui. A mídia também exercendo uma influência muito grande naquilo que nós somos e na forma como nós também agimos. O outro aspecto também que a ciência tenta explicar são as influências congênitas. Ou seja, quando tem mães usuárias de droga, usuárias de dependência de químicos, elas transmitem aos filhos na gestação. Há também as influências genéticas, tão explicadas pela ciência. Quando o organismo debilitado ou dependente de drogas, ele recebe pela transmissão no processo da gravidez humana. Mas a gente vai entender muito bem que por mais que a ciência avance, e esses dados eles sejam muito importantes, né, no estudo, nós vamos observar que não há uma resposta definitiva
para a causa da dependência química que tem na nossa sociedade atual. E dentro de uma visão mais espiritualizada, nós vamos entender muito bem que, em muitas situações desses fatores aqui apresentados, a nossa ciência moderna, ela trabalha muito mais com as consequências do que com a causa. Ou seja, com aquilo que gera a dependência química, do que em se aproximar da origem. A própria doutrina espírita nos mostra isso. Quando a gente vai ver, por exemplo, sobre o transtorno do pensamento, da personalidade, as ansiedades, as aflições, as dificuldades de lidar com conflitos, são muito mais tendências que a gente traz e que têm determinadas origens, do que propriamente dito, causas das nossas dependências, causas das dependências físicas. É isso que nós vamos observar a partir da visão espiritual sobre a dependência química. Avançando um pouco mais, nós percebemos a necessidade do elemento dependente químico, ele ser analisado de uma forma mais holística. Não pegar esses fatores separados para a gente entender o que está no psiquismo daquele ser que atravessa o processo da dependência química, que depende das substâncias químicas. Então é importante que ele seja visto num contexto global. Ao mesmo tempo, dentro da visão espiritual, perceber que ele é uma somatória de espírito, corpo e mente, mas somado a um fator muito importante, que é a pluralidade das existências. Um outro ponto importante também é que a origem de várias patologias físicas e psicológicas, elas trazem a sua origem no espírito. Então, quando a gente vai falar de uma dependência do organismo, antes de qualquer coisa, ela está na alma. Porque a origem desse processo, a origem da fomentação do vício, conduzido pelas paixões, ele é algo que nós trazemos, é no espírito. Não é? Então, esses fatores começam a mostrar para nós que essa visão, essa compreensão da dependência química, ela vai muito mais além do que os fatores sociais e os fatores científicos, eles nos apresentam. Quando nós vemos a pessoa que ela tem uma dificuldade muito grande para sair dessa condição de dependência química, a gente pode ter certeza que isso aí pode muito bem ser fruto de vivências e do grau de adiantamento que se encontra numa posição ainda estacionária. Né? Quando a gente está com vício ou quando a gente deixa ser levado para a paixão, naturalmente nós não estamos evoluindo de acordo com a dinâmica da vida. Na maior parte das situações nós estamos estacionados em algum grau evolutivo da nossa reencarnação. Então é muito importante a gente perceber nessa visão do dependente química, quais as representações sociais revelam esse espírito reencarnante. Analisar mesmo, se ele está na condição de um filho nosso, quem é esse espírito? De onde ele veio? Analisando através do comportamento que ele apresenta. Isso porque, a partir dos primeiros anos da infância, da primeira infância, ele já vai apresentar determinados caracteres. Na maioria das vezes, ele já vai apresentar determinadas tendências. Então, isso é muito importante, nós, enquanto pais, enquanto mães também, que a gente acompanhe e comece a buscar, à luz da compreensão da doutrina espírita, quem é esse espírito reencarnante? Quem é esse que chega? Quem é esse que nós estamos recebendo pelos laços do resgate? Porque nós entendemos que a reencarnação ela tem uma finalidade muito sábia. Então é muito importante a gente ter essa conotação espiritual acerca daqueles que fazem parte da nossa convivência, seja ele direto ou seja ele indiretamente. Mas esse olhar sobre as representações sociais, elas devem estar estendidas, então, nos processos reencarnatórios, nas vidas passadas que esse espírito traz. É um espírito também subordinado à lei de causa e efeito, e que ele traz resultantes às suas ações praticadas no pretérito e também no presente, que são os seus condicionamentos, os seus atavismos psíquicos, que estão no plano dos vícios. Emmanuel tem uma lição no livro Fonte Viva, que ele fala de determinados condicionamentos que nós também trazemos. Talvez não são condicionamentos ligados a dependências, mas são vícios que a gente traz nos nossos hábitos culturais e que se enraizam na nossa mente e que dificilmente a gente se liberta deles. Né? As inquietudes, as ansiedades do espírito atormentado por uma consciência, talvez até a nível inconsciente, uma consciência culpada. Porque o espírito que ele vive a dependência química, ele tem a sensação de que ele está cometendo algo que é pior para ele, que atrapalha a vida dele. Então essa visão
dentro de uma análise do perfil psicológico do dependente químico, é alguém que está distante do pai, é alguém que se distancia, inconsciente ou conscientemente, do Criador. Então é uma visão estereotipada do filho não amado. Ele traz consigo, nos seus arquivos psicológicos, um pouco de remorso, um pouco de culpa, porque ele está se distanciando das leis de Deus. O que ele faz, ele mesmo se autocensura. Isso na maioria das vezes, analisando o perfil psicológico do dependente químico, né? Há uma parábola no Evangelho de Jesus, muito bonita, que é a parábola do filho pródigo. E ela explica naturalmente esse movimento que todos nós estamos, de certa forma, fazendo no nosso processo reencarnatório. Todos nós nascemos novamente na reencarnação para a gente poder fazer, através dos atos das nossas vidas, seja desde os atos mínimos até os maiores atos, os mais complexos, nós estamos, através do processo reencarnatório, tentando fazer uma volta da nossa ligação, do nosso elo de conexão de criaturas para com o Criador, através daquilo que a gente faz, através daquilo que a gente pensa, através daquilo que a gente sente. E quando nós aceitamos fazer esses movimentos plenos da vida, buscando exercitar o bem, seja em qualquer tipo de atitude, nós estamos fazendo esse retorno dessa conexão. Então, eu acho muito essencial a gente refletir o dependente químico quando ele reencarna na nossa família, quando ele reencarna na nossa sociedade. Ele também é um ser que está vivendo, de certa forma, esse panorama da parábola do filho pródigo, sendo que o direito dele de retornar através das bênçãos da reencarnação e vivenciar as experiências da vida física é o mesmo direito que nós temos. Embora nós talvez não tenhamos a dependência química, mas nós também temos as nossas dependências e os nossos vícios morais. A negação do espírito é interessante, porque ele traz dentro da sua consciência a negação da existência. E ele tem consciência disso. É lógico que uns têm mais consciência e outros menos. Mas através dos atos que ele pratica, ele sabe que ele está acabando com a própria vida. Então, há outras características muito preponderantes na consciência do dependente químico. Eu falo isso a partir de estudos que nós fizemos, e tem um livro muito interessante que se chama Juventude Interrompida. Nós fizemos um trabalho dele lá em Teófilo Otoni, com o seminário, e ele retrata muito bem a consciência psicológica do dependente químico. Esse livro ele foi feito através da Associação Médica Espírita, se não me engano, de Recife, onde há relatos de jovens que interromperam os seus processos reencarnatórios, e eles relatam a partir daí o que eles viveram depois do processo, ou do processo pós-reencarnatório. O que eles vivenciaram, as dependências, o processo da abstinência, o processo das vertigens. Tudo isso acompanha o ser quando ele não consegue, de alguma forma, processar um certo estado de equilíbrio, e às vezes entrega na reencarnação ao fortalecimento dessas tendências viciosas e não a um processo de educação. Então é um livro muito interessante, que eu oriento ele, chama Juventude Interrompida. É um livro da Associação Médica do Recife. A gente tem orientado ele para famílias que trazem filhos com dificuldades, enfim. É um livro que nos orienta muito sobre o que é a caminhada do espírito quando ele busca fortalecer a tendência do autoextermínio através das drogas, né? E observemos bem que esse perfil psicológico do dependente químico, ele é uma pessoa boa em si, porque nós não podemos acreditar que um ser humano ou um espírito, ele traz dentro de si somente desejos ruins ou tendências ruins, não. Interessante que a gente observa até pelos relatos das próprias mães que têm filhos dependentes químicos. Elas deixam bem claro que eles gostam de fazer o bem para os outros, mas não fazem a si mesmos. Ou seja, eles ajudam os outros, mas eles, a partir desse processo de uma baixa autoestima, eles não querem o bem para si mesmo. Porque todo ato que eles praticam em direção ao fortalecimento dos vícios, eles estão exterminando com a própria vida. Ou seja, eles negam a si mesmos, né? E tem muitos complexos de inferioridade, carência afetiva ao extremo. E é por isso mesmo que eles se encontram um processo de identificação muito grande com o grupo de origem. Porque o grupo que eles se relacionam são grupos menores na sociedade. Então eles não gostam, na maioria das vezes, são pessoas que não gostam de se expor.
e não acreditam no futuro, porque a ausência de expectativas positivas é muito grande na mente dos dependentes químicos. Então eles trabalham muito mais uma visão imediata, uma visão daquele momento. E é por isso que eles tentam resolver as suas ansiedades, as suas aflições, os seus desejos rapidamente, né? E ao mesmo tempo, buscando os vícios, que mais parece uma fuga da realidade, eles querem então, na maioria das vezes, aumentar o princípio do prazer. Ou seja, o gozo pelo prazer, eles querem estender através do uso dessas substâncias psicoativas. Ao mesmo tempo, na maioria dos grupos, na maioria das pessoas, são seres que ainda não compreenderam ou não estão atentos à importância da vida. Até porque está muito ligado à proposta do suicídio também, né? Aqui será discutido amplamente o suicídio, que ele pode ser voluntário, como também involuntário. Então a gente percebe o dependente químico como alguém que também caminha nesse mesmo sentido, porque aniquila com a própria vida. Avançando um pouco mais no perfil psicológico do dependente químico, nós vamos ver que a maioria deles, a maioria traz uma estrutura psíquica marcada pelo imediatismo existencial. São extremamente aflitos, são pessoas ansiosas e que não confiam em Deus. A grande maioria não tem esse elo de fé estabelecido com o Criador. E ao mesmo tempo, se não tem uma ligação de fé com o Criador, não tem uma fé também na vida. Não tem perspectivas quanto ao futuro. Eu diria que a visão mental ou psicológica do dependente química, ela é totalmente cinzenta, porque ela não tem vida. Ele não vê o dia seguinte. Ele quer resolver aquele momento de crise que ele se encontra, aquele momento de dependência, para satisfazer apenas o momento que ele está vivenciando, né? E que nisso, na verdade, nos leva a perceber que são tendências internas em sintonia com o mundo. Ele traz essas tendências e ele vai sintonizar com as tendências também negativas do mundo, porque o mundo oferece isso com muita facilidade também. A gente percebe que manter uma sintonia de paz, uma sintonia de bem-estar, uma sintonia de equilíbrio, é um desafio para todos nós. Manter essa sintonia mais elevada, num planeta de expiações e provas, é um processo extremamente educativo e necessário. Então, as próprias tendências que o dependente físico ele traz, elas entram em sintonia com o vazio. Elas entram em sintonia com o vazio existencial, com a solidão, com os graves conflitos psicológicos que existem, resultando dessa forma em transtornos graves, nos transtornos comportamentais. E é interessante, né, que esses mesmos sintomas ou essas mesmas tendências faz parte do grupo de convívio do dependente químico. O grupo pelo qual ele estabelece relações também passa pelas mesmas dificuldades. Ou seja, não vê a confiança em melhores dias, percebe que a vida é toda uma crise existencial, vivencia conflitos psicológicos com uma dificuldade, uma insegurança muito grande. Então, ao mesmo tempo que isso faz parte do perfil psicológico das pessoas, os grupos também vivenciam essa mesma realidade em sintonia, né? E aonde que entra a reencarnação? Qual que seria o propósito da reencarnação perante os vícios que a gente tem discutido, tem percebido socialmente de uma forma tão ampla? Nós entendemos que durante a jornada evolutiva, o espírito imperfeito, ele é convidado, na realidade, a se despir dessas tendências viciosas. O fato de todos nós estarmos encarnados no mundo, já trazemos conosco um certo preparo, um certo planejamento, para que através das vicissitudes da vida corporal, todos nós possamos nos despir das nossas tendências viciosas. E que, na realidade, já falamos aqui, elas foram adquiridas, na maioria das vezes, em existências pregressas. Por isso que o dependente químico, ele sofre muito com o vício que ele tem. Ele encontra totalmente tomado pela vontade. Ele não tem a força de vontade para sair, porque a todo momento ele está suprido, ele está tomado pelos vícios, pela dependência, né? Então ele não tem a vontade bem administrada nesse processo reencarnatório. Porque ele traz um psiquismo completamente marcado pelas intenções negativas, ou seja, por essas tendências negativas que estão gravadas no seu espírito. Eles estão gravados no espírito enquanto tendências, enquanto necessidades. Então ele traz por um longo período, o que acaba sendo então exteriorizado quando ele reencarna na vida da matéria, né? Então esse drama todos nós trazemos,
Quando a gente reencarna, nós exteriorizamos tanto as tendências positivas que nós já trabalhamos, como também as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então nós vamos compreendendo que a reencarnação, além de uma lei primordial para o nosso processo de reabilitação de um espírito que caminha em direção à luz, ou seja, em direção à perfeição, todos nós exteriorizamos quando nós reencarnamos, através dos primeiros anos de idade, nós já começamos a manifestar tanto as nossas virtudes já estabelecidas, como também as nossas más tendências. Então a vida da matéria seria uma reorganização de tudo isso, desse conteúdo, desse núcleo mental, psíquico e afetivo que nós trazemos incorporados na nossa alma, onde muitos deles necessitam de reabilitação. Muitos deles necessitam de uma atenção muito grande da nossa parte e também pelos progenitores que estão ali na responsabilidade de ser os nossos tutelados, os nossos tutores, né? Portanto, então, nós vamos observar que no campo da dependência química existe uma predisposição genética para o desenvolvimento da dependência química em milhares de indivíduos. E que, na verdade, são espíritos reencarnantes, né? Olha como que a gente vai observar isso na visão de Emmanuel. São milhares e milhares de almas que desconhecem o fardo da verdade, ou da responsabilidade perante a lei da evolução, mas que, na verdade, trazem em si uma consciência que sinaliza para um processo de conversão. Agora, o tempo de cada espírito vai depender muito da vontade. O tempo de cada um para perceber essa necessidade de conversão é o espírito que vai decretar. Por mais que ele tenha uma educação, por mais que ele tenha pais ali, né, que não devem jamais desacreditar desse processo da influência que nós exercemos no outro na vida social, que são processos reencarnatórios plenos do espírito, o tempo é o tempo de cada um, né? Mas o processo do reencarne, ele sinaliza uma necessidade muito grande da gente converter nas linhas progressivas da vida. Então é muito importante a gente compreender essas representações sociais reencarnatórias. O que esse espírito traz? Qual que é o cerne das atitudes? Qual valor ele exterioriza a partir dos atos, a partir da forma dele pensar, a partir da forma dele sentir? Nós fazemos um trabalho de atendimento fraterno na Casa Espírita onde eu milito. E esse trabalho a gente desenvolve ele há mais de 25 anos consecutivos, todos os domingos. E um deles ficou muito marcado para mim, de uma mãe muito conhecida do nosso meio profissional, e ela trazia consigo um drama vivencial bastante profundo. Ela veio e ela me disse que ela teve um filho muito bonito, um filho muito sadio, a princípio, e em certo momento da infância desse filho, próximo da pré-adolescência, ele tinha 10, 11 anos, ele se sentou com ela e pediu ela para conversar. Mas aquele momento seria o momento, talvez, da conversa mais séria da vida daqueles dois espíritos. Ele chegou para ela, vejam bem, com 10, 11 anos de idade, ele chegou para ela, olhou nos olhos, sentou frente a frente com ela e disse o seguinte: olha, mãe, eu gosto muito de você, eu te amo muito e sei que você também se ama muito e se preocupa muito comigo, mas eu tenho que te dizer a verdade. Eu não quero o modelo de educação que a senhora está me dando. E o modelo de educação, tanto a mãe como o pai, é um modelo baseado nos princípios éticos, princípios morais, até religiosos. E esse filho manifestou isso com 10 anos de idade. Ele chegou e falou: olha, eu não quero esse modelo de educação, porque para mim não vai funcionar. O que é um garoto de 10 anos chegar para a mãe e falar que veio para ser bandido? Ele chegou e falou para ela seriamente: mãe, eu vim para ser bandido. A minha vida é uma vida agitada, não é a vida que você quer me dar. Eu estou sendo sincero para a senhora, eu não vim para isso. Não se decepcione comigo, porque o que eu estou te dizendo é a verdade. E ela, pelo fato dele ter 10, 11 anos, ela não se preocupou tanto. Mas o fato é que depois, quando esse garoto atingiu 16, 17 anos, ele passou a ser usuário de droga e traficante. Isso trouxe para ela uma decepção muito grande, uma frustração enorme, a ponto dela adoecer vivendo essa tragédia dentro da própria casa. O filho único, né? E depois, esse filho
quando ele inteirou 18 anos, ele roubou um carro aqui na nossa cidade e fugiu a tiroteios, sendo seguidos pela polícia. E a partir desse momento, ele desapareceu. Ele ficou 2 a 3 anos refugiado da polícia. Quando ele estava agora, alguns anos atrás, ele já atingiu a fase adulta, ele apareceu em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, ele foi reconhecido pela polícia, teve um tiroteio e, infelizmente, ele matou um policial. E qual que é a situação dele atual? Ele está preso numa penitenciária de segurança próximo da cidade de Belo Horizonte, penitenciária de Neves. E a mãe dele, há pouco tempo, saiu daqui, foi atrás para visitá-lo, porque as visitas são extremamente reservadas. Aí quando ela sentou com ele, ela apresentou para ele a tristeza. Mas ao mesmo tempo ela tinha visto uma saída. Ela disse para ele, olha filho, eu estou vendendo as nossas casas para que eu possa pagar um bom advogado para você e tentar um habeas corpus ou alguma coisa que eu possa tirar você daqui. E você sabe o que o filho falou? Ele chegou e falou para ela, olha, a senhora está doida se me tirar daqui. Isso aqui é minha praia, de forma alguma. Se a senhora conseguir me tirar daqui, eu vou lá para fora e eu mato mais um para voltar aqui para dentro. Aqui dentro eu mando. Está vendo? E um filho que teve uma educação fantástica, uma mãe maravilhosa, um pai super compreensível, e todos presentes, não são pais nem mães ausentes. E aí a gente começa a entender aonde que está a origem dos nossos vícios. Onde que está a verdadeira causa. Onde surgiram as tendências que eles trazem, que também nós trazemos em determinado aspecto ou outro aspecto. Não dá para a gente explicar isso à luz apenas da unicidade das existências. Na maioria das situações, os vícios que assolam a humanidade, eles estão nas vidas passadas. E há muitos casos, gente, que a gente tem que compreender que não irão resolver nessa existência. Muito embora nós não podemos desistir de influenciar esses espíritos na prática do bem, porque a ausência do bem pode muito bem fortalecer mais ainda as tendências viciosas. Então, o dependente químico, ele é alguém como todos nós. Um ser que também possui o livre-arbítrio, é um filho de Deus, mas que não possui ainda aquelas reservas morais suficientes para não se deixar levar pelo uso das substâncias tóxicas. Ele não tem esse discernimento ainda. Ele não tem fortalecido nisso essa força de vontade, né, que o Emmanuel fala, que ela é fundamental para alçar voos em direção ao nosso aprimoramento espiritual. Está lá no livro Pensamento e Vida, um livro fabuloso, né? Então, a gente percebe que por mais avanço que aconteça, a ciência ainda está se preparando para aliar a predisposição genética do uso das drogas a uma origem espiritual. De uma forma até positiva, a gente vai ver que o componente espiritual, hoje ele faz parte do conceito de saúde segundo a Organização Mundial, né? Segundo a OMS. Então, a visão espírita da evolução perante os vícios. Vamos buscar compreender um pouco sobre isso a partir da lei maior trazida por Deus, que é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. De certa forma, direta ou indiretamente, todos nós, quando buscamos o nosso progresso, nós estamos trabalhando em torno do exercício da vigência dessa lei. Então, nós percebemos que a sociedade humana ela é formada por vários espíritos em diferentes processos, em diferentes níveis evolutivos. Porque as nossas evoluções são diferentes, as nossas escolhas são diferentes, as nossas tendências são diferentes, e os momentos evolutivos que nós fomos criados também, eles não são os mesmos. A Terra, temporariamente, ela abarca níveis evolutivos de espíritos diferentes, mas a lei é uma só. A necessidade da vivência dessa lei é uma apenas. Então, quando a gente vai desdobrar essa lei, sintonizada com os nossos comportamentos, nós vamos observar muito bem o que seria essa grande lei trazida e tão bem vivenciada por Jesus. Primeiramente, amar a nós mesmos, que seria esse passo que a gente deve dar sempre em direção à compreensão da lei, ligada a uma proposta de felicidade, porque todos nós reencarnamos na Terra buscando reivindicar esse direito de ser feliz. A felicidade, ele é um dom
inadiável do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, as leis, elas nos pedem obediência. E quando nós vivemos obedecendo às leis divinas e naturais, nós temos a nossa autoestima muito bem trabalhada. Ao mesmo tempo, então, quando a gente começa a amar nós mesmos, cresce ali o amor à vida, e que se resume em amar todas as coisas. Em outros sentimentos, outras virtudes mais, nós vamos buscando adquirir quando nós passamos a pautar a nossa vida com mais vigilância, entendendo que o amor, ele não é escolha, o amor também é lei de Deus. Infelizmente, no dia a dia, a gente ainda escolhe as pessoas que a gente quer amar, mas o amor é lei. Então, quanto mais a gente não aprender a amar, mais reencarnações a gente vai ter para amar o desconhecido, para amar aquele que não nos atende nos nossos caprichos, nas nossas vontades, né? A necessidade da aceitação, da compreensão das diferentes culturas que existem na Terra, é lei divina. Então, quando a gente começa a amar todas as coisas, aumenta em nós a nossa necessidade de resignação, a nossa serenidade, e o elemento começa a gostar de viver, ele passa a gostar da vida, porque compreende que é um dom dado por Deus. E automaticamente, gostando da vida, gostando de nós mesmos, nós aprendemos a amar o próximo. Na maior compreensão, no maior entendimento desse mandamento maravilhoso trazido por Jesus. Amar ao próximo. E quando a gente começa a amar o próximo, a gente percebe a necessidade da prática da caridade. Mas não a caridade apenas material. A caridade segundo entendia Jesus, que envolve a benevolência, envolve a indulgência, o perdão para com todos. Algo muito difícil de acontecer, né? Envolve a caridade, a solidariedade e a fraternidade. Quando nós estamos vivendo todos aqueles pontos lá que a gente está vendo, esses 3 pontos, naturalmente nós estamos vivendo a lei, olha só. E aí nós estamos então amando ao Criador, nós estamos amando a Deus, porque o germe da perfeição, do amor, da inteligência suprema está dentro de nós. Deus é perfeito, Deus é ato. E nós, na visão aristotélica, nós somos potência. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós todas as potências capazes de nos conduzir a um estado de perfeição maior, capaz de adquirir na Terra. Ao mesmo tempo, dentro desse quadro também da sintonia, dentro desse quadro da dependência química, nós precisamos compreender como que funcionam essas leis de afinidades. Porque todos nós estamos reencarnados na Terra e suscetíveis à influência do plano invisível, que são também uma parcela 4 vezes maior ou 5 vezes maior de habitantes que também comungam dos nossos pensamentos, comungam dos nossos sentimentos, né? E essa parcela é muito maior no plano invisível do que no plano encarnado. Então há uma sintonia do dependente químico com o plano invisível também. Ele estabelece com muita facilidade seres também no plano invisível que estão nesse processo de vício, que estão também nesse processo de dependência. Para isso nós vamos utilizar aqui a questão do Livro dos Espíritos, a questão 459. Quando Kardec pergunta para o Espírito de Verdade a seguinte afirmativa: os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O Espírito de Verdade assim responde: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, o princípio da sintonia, o princípio da afinidade, é uma lei magnética, é uma lei da física e, ao mesmo tempo, é uma lei divina, é uma lei natural. E logo após também, na questão 472 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos que querem nos excitar ao mal aproveitam das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? O Espírito de Verdade responde: eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam em nós, compelindo-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. Ocorre o mesmo em todas as suas tentações. Está vendo a necessidade da gente entender muito bem a natureza dos nossos vícios? A dependência que nós também trazemos, sejam elas psicológicas, emocionais, afetivas. Tudo isso em nós pede uma necessidade de cuidado, uma necessidade de autoaprimoramento, né? Uma vez alguém me perguntou assim, na Casa Espírita, numa fala que eu estava trazendo, ele me perguntou assim: mas como que eu vou saber
que depois da morte eu vou viver um estado de harmonia ou de equilíbrio? Aí eu respondi para ele, olha, quais são as suas dependências maiores? É isso que vai te fazer sofrer quando você estiver do outro lado da vida. Porque talvez desse lado nós não vamos ter a forma corporal ou material de satisfazer as nossas dependências. Então tudo aquilo que nos causa esse constrangimento da dependência é o que vai fazer falta do outro lado e, consequentemente, pode nos trazer muitos constrangimentos, muitas perturbações. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver o Espírito de Verdade nos orientar sobre a necessidade desse processo educativo, que é quando, então, nós temos a necessidade de superar as nossas paixões. Olha bem, essa questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões, ou os seus vícios, né? Se ele ora para Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Está vendo? Então, se a gente realmente tem uma força de vontade muito grande e ora para que a gente possa dominar e controlar os nossos vícios e fazer com que a nossa vontade nos domine, nós conseguimos fazer isso, porque os bons espíritos, eles virão nos ajudar. No livro dos Médiuns tem uma frase que eu não esqueço nunca, fala assim, granjeai a assistência dos bons espíritos, que eles lhe ajudarão. Ou seja, nós podemos cultivar o hábito de estarmos sendo orientados pelos espíritos que nos induzem ao progresso, que nos ajudam a alçar voos em direção à evolução que nós tanto necessitamos. E depois, na questão 909, novamente Kardec pergunta, o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? O Espírito de Verdade responde, sim. E algumas vezes, por fracos esforços, é a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Está vendo? Então a gente se deixa ser levado e perdemos a vontade por se esforçar. Então o esforço bem feito, bem processado, ele nos leva à força de vontade e faz com que a gente possa então vencer as nossas más tendências. Nós vamos entender então dessa forma, caminhando para a nossa conclusão, que o Espiritismo, ele nos leva ao processo da educação das almas. Olha, o conhecimento do Espiritismo, aliado a essa compreensão maior da lei do amor, na essência, são propostas educativas de aprimoramento e de estímulos para a luta contra a dependência química. Porque envolve aqueles aspectos ali, quando a gente começa a desenvolver o nosso processo de autoevangelização. Envolve uma nova forma de pensar, que nos leva a nova forma de sentir e começa depois a fazer parte da nossa estrutura de comportamento. E que começou de uma reflexão, uma ação reflexiva igual a essa que nós estamos aqui desenvolvendo. Quanto mais a gente fortalece, mais amplia em nós essa capacidade intrínseca nossa de sentir a nós mesmos, de sentir o próximo, as nossas capacidades de ampliar o amor que nós devemos ter a Deus, ao próximo, assim como a nós mesmos. E, consequentemente, essa ação reflexiva, ela vai nos conduzir, então, a um momento comportamental. Através desses princípios básicos que nos ajudam no processo educativo e que ajudam também o dependente químico, porque esses processos, essas respostas que nós buscamos na doutrina espírita, eles são elementos reestruturadores do psiquismo humano. Olha só, de onde nós viemos? É tão importante quando nós buscamos essa resposta, quando nós temos essa base de compreensão. Qual que é o sentido de estar na Terra? Todos nós reencarnamos e trazemos conosco uma finalidade, uma missão que corresponde às nossas necessidades reencarnatórias. Para onde vamos após a morte física? Abre para todos nós uma perspectiva super positiva, porque a morte ela não existe mais, a não ser a mudança, a transposição dos portais da morte física. Causas atuais das aflições, entender onde estão as causas das aflições atuais, as causas anteriores das nossas aflições, aonde estão as nossas origens das nossas condições viciosas, e ao mesmo tempo compreender também o alto amor como uma lei divina. Então a gente percebe muito bem, trazendo a nossa reflexão para os dependentes químicos, eu falo de mim mesmo. Quando a gente começou a desenvolver esse trabalho de tentar reestruturar a forma
afetiva com relação aos dependentes químicos, eu falo que eu também tinha muita dificuldade, porque são pessoas que têm uma cultura completamente adversa das nossas. Uma forma de uma linguagem toda feita em forma de símbolos, em forma de gírias, e aquilo me incomodava. Só que eu comecei a desenvolver um trabalho comigo mesmo, à luz da doutrina espírita, e hoje a leitura que eu faço, à luz da análise do discurso do dependente químico, é completamente diferente. Hoje eu percebo que todo dependente químico, quando conversa comigo, de uma forma muito implícita, ele está pedindo socorro, ele pede ajuda, porque ele quer viver. Então, a doutrina espírita muda muito a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir o outro, né? Entendendo, em todos os sentidos, que o Consolador prometido é o amor de Deus em uma nova fase de entendimento, é o amor de Deus em uma nova fase de compreensão. E essa compreensão vai nos auxiliar no momento em que nós somos as vítimas, porque vivemos com os dependentes químicos, e nos momentos nos quais nós somos aquela palavra de amor, o ombro amigo e a luz para a esperança da melhora e da libertação de um vício tão sério, né? De um vício tão sério. Então aqui a gente deixa para vocês algumas sugestões da educação moral à luz do Consolador prometido. Principalmente se nós temos esse drama aqui tão falado, né, na noite de hoje, na família. É necessário que ali haja uma educação pautada na palavra, mas na palavra bendita, na palavra afetiva e no exemplo. Sempre estabelecer também uma conscientização espiritual sem alardes, nunca denunciar o outro, porque ele está numa condição de vício. A gente tem necessidade de exercitar a caridade em todas as situações. Liberdade e orientação com base na responsabilidade. Sempre orientar o nosso filho sobre o efeito que as ações que ele pratica, o que elas podem gerar no tempo e no espaço. Disciplinas morais libertadoras e não castradoras, porque em muitas situações em família a gente educa os nossos filhos em regimes extremamente autoritários. É necessário que a compreensão ganhe espaço na educação segundo o Consolador prometido. Vigilância carinhosa e cautelosa dos pais e mestres, porque a gente vai perceber essas tendências. Na medida que o ser vai caminhando para as suas fases de desenvolvimento, eles apresentarão essas tendências. Então é muito importante a gente acompanhar, ter essa vigilância carinhosa e ao mesmo tempo com cautela. A assistência social e médica contribui também com o atendimento fraterno, né? Não dispensar jamais na reabilitação do dependente químico o auxílio médico e o auxílio social, através dos psicólogos, através dos psiquiatras, que esperamos que sejam bons profissionais habilitados para isso. E os recursos espíritas com convicção e base na fé raciocinada. Então é nesse sentido que a gente, né, entende o processo onde envolve a doutrina espírita. E por fim, somos chamados a valorizar a vida, a compreender as nossas vidas como processos educativos da nossa individualidade. Quando impulsionado a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer sempre à oração. Nos momentos em que nós acreditamos estar sozinhos, nos momentos de dificuldade que a gente encontra na terra, né? Recorrer à oração, recorrer ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio da nossa fortaleza, de modo a não fugirmos do que nós viemos realizar nessa vida. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. É um ponto de apoio, é uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, e ao mesmo tempo nos afasta dos atos que possam retardar a nossa felicidade. Está lá no Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 982. E nós encerramos deixando aqui o chamamento mais bonito de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu desejo a todos uma boa noite, que nós possamos sempre refletir na nossa vivência a partir do que nós estamos buscando aprender com o Espírito de Verdade, que deseja que um dia todos nós consigamos ser felizes neste mundo e nos próximos que virão. Muito amor e muita paz para todos. Muito obrigado.